Vamos lá, pessoal. O tema dessa aula é backtracking, que uma tradução seria programação com retrocesso. Tá? Apesar de retrocesso parecer uma coisa ruim, né? Mas é uma técnica bastante interessante e poderosa, mas eu já vou dar mais contexto para ela. Essa aula dialoga bastante com a aula anterior. Né? Qual que era a ideia da aula anterior? Olha, e já fazendo um meia-culpa aqui, talvez eu não tenha deixado tão claro a relevância dela, então deixa eu começar conectando as coisas aqui. Na aula anterior, a gente viu algoritmos para enumerar todos os subconjuntos de um determinado conjunto, todas as subsequências de uma determinada sequência e todas as permutações de uma determinada sequência. Tá? A gente viu algoritmos que enumeram todos, que geram todos esses objetos diferentes aí para 3 problemas diferentes. A relevância disso, e talvez eu não tenha deixado isso muito claro, é que muitas vezes a solução de problemas combinatórios vai ser subconjunto, vai ser permutação, vai ser subsequência. Para dar 2 exemplos rápidos aqui. Um problema bastante relevante em computação é a gente encontrar rotas, por exemplo. Tá? Eu não vou aprofundar nisso, porque não é o tema desse curso, aquilo lá é uma base, né? Mas imagine que eu quero encontrar rotas. Então eu tenho aqui diversas cidades, tá? E eu quero encontrar todas as maneiras de fazer rotas entre elas para achar a melhor. Tá? Isso aqui é uma rota possível. Mas pegando outra cor, isso também é uma rota possível. E, só para finalizar, essa aqui também é uma rota possível. Se a gente colocar nomes nessas cidades ali, colocar números nelas, por exemplo, a gente vai ver que testar todas as rotas, no modo mais bruto, mais assim, força bruta, né, busca exaustiva mesmo, que é o que a gente estava fazendo, é testar toda a permutação. Tá? Então é um problema super relevante, tá? Isso aqui é o problema do caixeiro viajante. Tá? Não é tema desse curso, mas só como motivação. Testar todas as permutações é a abordagem mais básica, não é a melhor, mas é um começo para a gente achar as soluções. Você testa elas, vê o custo de cada trajeto e pega o melhor, o mais barato. De modo semelhante, pegar um outro problema clássico. Dado uma coleção de itens, tá? Cada item tem um peso diferente e eu tenho um peso máximo que eu posso pegar. Eu quero escolher qual subconjunto dos itens é o melhor para eu escolher. Tá? Se eu sei enumerar todos os subconjuntos, eu gero todos os subconjuntos, calculo, né, verifico, dado um subconjunto, se ele cabe, se ele não estoura o peso. Se ele não estourar, eu vejo qual que é o valor dele, o valor agregado, pego o subconjunto que me dá mais valor. Tá? Esse é o problema da mochila, um outro problema combinatório super importante. Se eu sei gerar subconjunto, eu sei fazer um algoritmo base para aquilo. Tá? Então a ideia de gerar subconjunto, gerar permutação, gerar subsequência, para subsequência eu não lembro nenhum agora, então não vai ter exemplo. Tá? Mas a ideia daquilo é assim, é dar uma ferramenta base para vocês para diversos problemas combinatórios. Problemas combinatórios são aqueles em que eu tenho que tomar um monte de decisão discreta. Ou eu vou por ali, ou eu vou por aqui, ou eu vou dessa cidade para essa, ou eu vou dessa para essa, ou eu pego um item ou não pego. Decisões discretas, né? 0 ou 1, né? Não é uma decisão no mundo do contínuo, isso que é problema combinatório. Então, dado um problema combinatório, se eu sei gerar essas coisas, sei enumerar subconjuntos, permutações e assim por diante, eu consigo gerar soluções candidatas para esses problemas e testar qual delas é melhor. Nessa pegada, o que a gente vai ver agora é particularmente interessante, por quê? Porque embora a enumeração seja uma abordagem inicial interessante, dá para a gente fazer melhorias em cima dela. E a programação por backtracking, aqui, programação com retrocesso, né, o chamado backtracking, é meio que uma força bruta ainda é uma busca exaustiva, ainda vou enumerar todas as soluções possíveis para o meu problema, tá? Só que em problemas que tem a seguinte característica, eu consigo descobrir antes, né, eu consigo descobrir com uma solução parcial que algo já não vai dar certo, eu consigo evitar e criar todas essas soluções. Eu consigo fazer uma poda antes. Tá? De novo, para deixar palpável, um pouquinho mais palpável e depois vai ficar bem palpável, vai ter problema bem concreto. Eu acabei de dar o exemplo do problema da mochila, não se preocupe com o nome, mas essa ideia, né? Eu tenho uma capacidade máxima e eu quero pegar os itens. Eu não preciso enumerar todos os subconjuntos
se eu pegar um prefixo de subconjuntos e eles já não cabem. Né? Então imagina que o item 1, 3 e 5 juntos já não cabem. Eu preciso testar o subconjunto que tem o item 1, 3, 5 e 6. 1, 3, 5 e 7? Não preciso, né? Então tem problemas em que eu consigo eliminar soluções candidatas para soluções parciais. Né? Quando eu tenho isso, eu consigo fazer o backtracking, porque eu já corto um monte de solução que na enumeração eu ia testar, aqui eu não preciso. Então é uma força bruta, uma enumeração com uma esperteza a mais. Tá? Então por isso que dialoga bastante diretamente essas duas aulas. Então tá legal, essa é a ideia fundamental, né? É uma técnica geral para resolver esses problemas. E que ela funciona melhor que a numeração quando eu consigo fazer essas podas antes da hora, eliminar antes da hora. Né? E é por isso que chama programação com retrocesso. Né? Sempre que eu chego num beco sem saída, sempre que eu chego numa solução parcial inválida, eu faço o quê? Backtracking. Né? E aí a recursão vai ser super útil para a gente. Porque a recursão, quando uma função recursiva volta, ela me ajuda a saber de onde eu tenho que continuar. Né? Então, essas coisas todas, recursão, backtracking e força bruta estão muito relacionadas aí. Aqui eu deixei um singelo labirinto para a gente fazer o nosso primeiro exemplo. Mas antes de fazer ele, eu vou escrever aqui o pseudocódigo da estrutura. Tá? É um pseudocódigo que não dá para rodar em nenhum lugar, é um pseudocódigo genérico. Mas da estrutura do backtracking. Então, imaginem aqui que eu tenho uma abordagem, uma funçãozinha recursiva para fazer backtracking. O meu backtracking recursivo aqui. E ele recebe, como é genérico, né, uma solução parcial. Tá? Então ele tem uma solução parcial P. Solução parcial P para o meu problema. O que eu testo primeiro? Eu testo se P é válido. Né? Se P for válida, eu vou fazer alguma coisa. Se ela não for válida, eu simplesmente vou voltar, eu vou fazer o backtracking. Né? Quer dizer, eu só vou tentar crescer a minha solução se ela for válida. Se ela não for, retrocede. Né? Vai sair daqui. Mas supondo que ela é válida, o que eu verifico? Se P é solução. Quando eu estou dizendo solução aqui, note que eu estou falando que P é uma solução parcial. Então aqui é um teste para ver se por acaso ela é a solução completa do meu problema, se ela resolve o meu problema como um todo. Né? No caso aqui a gente vai ver do labirinto, se ela chegou no destino. Né? Então se P por acaso é uma solução completa, devolva P, né? Ou imprima P, aqui, né? Tipo, imprima no sentido, não precisa ser na tela, né? Salva essa solução, né? Devolve ela para quem te chamou. Se ela não for uma solução, eu tento incrementá-la. Tá? Já que eu estou pensando que eu posso construir a solução passo a passo, tá? Isso é uma característica de quando eu posso construir passo a passo, eu tento incrementar. Então eu venho aqui, vai ter um enquanto. Eu puder estender. E vejam que está tudo genérico, né? Para cada problema, uma solução parcial é uma coisa diferente, estender ela é diferente, mas né, enquanto eu puder estender P para algum S, tá? Sendo S uma outra solução parcial, né? Então, enquanto eu puder estender P para alguma solução S, dentro das regras do jogo, chama recursivamente. Backtracking para S. Quer dizer, eu incrementei a minha solução e vou continuar testando. Vocês vão ver que isso aqui vocês conseguem observar que tem uma carinha que lembra algumas coisas que a gente viu na aula passada, exceto que a gente não tinha muito esse teste de validade, né? A gente estava realmente enumerando todos de um certo tipo, né? De permutação, subsequência, o que for. Então, esse framework vocês conseguem essa estruturazinha enxergar em outros lugares, mas é um pouco diferente. Quando tem o backtracking, costuma ter esse teste aqui que é bem relevante. Eu já vou mostrar no exemplo, que vai deixar a coisa ainda mais relevante. Ok, lembrei de pôr para gravar, só testando. Que vai deixar a coisa ainda mais... que vai deixar a coisa ainda mais palpável para a gente, ainda mais
concreta para vocês, mas só para comentar que eu sei, estamos no fim do curso, está todo mundo cansado e tal, mas eu não queria deixar de apresentar essa técnica para vocês, porque sabe aquilo que eu falo sobre, olha, por que a gente ensina estruturas de dados fundamentais? Porque são ferramentas para vocês, né? Não é só estruturas de dados que é uma ferramenta que você pode usar em outro contexto, tá? Uma técnica de programação também é, tá? Então, isso aqui é uma técnica bem abrangente. Vocês vão ver que ou isso, ou coisas parecidas com isso, vocês vão ver em vários outros contextos, tá? Provavelmente, eu sou da área de otimização combinatória, né? Então eu vejo isso especializado para outras coisas que talvez em algum curso avançado a gente se encontre por aí. Mas em outra área que não é a minha, que é de inteligência artificial, vocês vão ver algoritmos de busca e tal, que se não forem assim, vão ter semelhanças, sabe? Essa coisa de vou construir na minha solução, vou testando, se não deu eu jogo fora e testo outro diferente, é uma coisa que aparece bastante.